Agora nós vamos desenvolver um projeto que é um projeto tutorado. A ideia do projeto tutorado é que você pegue meu documento PDF e siga passo a passo. Eu fiz ele bem esmiuçado para que não tenha problema. Eu considero ele um projeto muito legal de se fazer e de ter como base, porque o que eu fiz, na verdade, foi construir um modelo usando semântica correta, totalmente correta, do HTML5, que favorece SEO, ou seja, os motores de busca, a indexação do Google vai ser favorecida usando toda essa semântica que eu descrevo lá dentro do body. Além disso, eu peguei alguns projetos que eu desenvolvi e que eu percebi que eles tiveram indexação melhor, porque eu coloquei também algumas práticas de SEO, são diversas práticas. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o documento com esse passo a passo para a gente revisar ele antes de vocês começarem a seguir esse passo a passo e vou dar uma breve explicação do que fiz ali dentro, principalmente no que diz respeito a SEO. Nada impede que ao término desse projeto você pegue e adapte ele para a folha de estilo externa. Você guarde esse modelo, né, para colocar em prática esses conceitos de SEO que eu coloco nesse documento, tá bom? Vamos lá? Esse é o meu projeto prático, né? Esse é o documento PDF que vocês vão abrir, seguir passo a passo, mas eu vou revisar ele com vocês para vocês construírem esse projeto. A ideia é ter um site usando apenas o que vimos até o momento, mas eu venho e trago algumas práticas legais de SEO. São exemplos que eu acabei implantando em alguns projetos reais que eu fiz e que acabou dando certo. O que é ter dado certo? Ele indexou melhor no Google, no mecanismo de busca. Então, eu vou usar HTML5, CSS interno, trabalhar com a ideia de menu, navegação entre as páginas, não é uma carga em iframes, né? Mas é aquela simulação que você clica no menu e muda de página. Você tem, na verdade, várias páginas idênticas que dá a impressão que você está trocando o conteúdo central, mas na verdade você tem vários documentos replicados. É uma boa recomendação de SEO também. Para a gente começar, vocês vão criar essa pasta chamada Projeto SA. Trago como dica aqui o site FreePic, para vocês baixarem imagens em diferentes formatos. Eu quero construir um site sobre o Setembro Amarelo, então eu estou pedindo para vocês baixarem esse documento aqui, essa imagem, e aí vem a primeira recomendação de SEO, que não era feita no passado. Nós tínhamos o hábito de salvar imagens com nomes aleatórios, como imagem 1, ou então uma sequência numérica, de acordo de onde a gente baixasse esse documento. Prática 1 de SEO. Todos os documentos de imagem devem ter nomes, né, altamente intuitivos. Então, banner do Setembro Amarelo. Todas as imagens vocês vão ter sempre essa prática, separado aqui com o hífenzinho. O que mais que eu fiz? Eu criei aquele estrutura convencional do HTML, que é o HTML 2.5, apertei Tab e fiz algumas adequações. Mudei a linguagem para PTBR, Português Brasil. E na tag head, se vocês observarem, eu estou trazendo algumas coisas. Primeiro, title, altamente intuitivo. Eu estou criando um site sobre Setembro Amarelo e vou falar sobre conscientização sobre saúde mental e prevenção do suicídio. Outra tag recomendada, embora, inclusive essa keywords aqui, alguns mecanismos não usam mais a keywords, mas é uma prática interessante. Se você não fosse usar o mecanismo de busca, o Google, né? Alguns outros ainda leem o keywords. É claro que a gente acaba vítima do monopólio, onde o mecanismo de busca, né? O navegador mais utilizado, o mecanismo é o Google. Mas vamos deixar tudo certinho dentro da padronização. Você precisa de um meta name description,
que é o description? É explicar do que se trata seu site. Então, o bot, né? O Google tem um bot que fica de tempo em tempo percorrendo o site para ver se houve atualização, ele lê seu site. Então ele vem aqui e entende. Ah, esse site vai falar sobre Setembro Amarelo, é uma campanha de conscientização sobre saúde mental, depressão e prevenção do suicídio. O que o site vai trazer? Informações, dicas e apoio para você e sua comunidade. Então eu expliquei detalhadamente. Coloquei as palavras-chave, né, que no passado eram super indexadas. Hoje, você precisa sim colocar essas palavras-chave até para você se organizar do que você precisa forçar no seu site. Então, eu tenho aqui metaname, keywords, palavra-chave, Setembro Amarelo, saúde mental, depressão, prevenção do suicídio, campanha e conscientização. Por que é importante você mapear aqui? Porque uma das práticas de SEO, eu falo que alguns sites que eu criei, a pessoa que não entende fala, nossa, que pessoa redundante na redação, porque eu coloco a palavra-chave toda hora dentro do meu texto. Então, lá no seu blog, né, no seu conteúdo textual, essas palavras, elas precisam aparecer fortemente ou em H1, ou em parágrafos, cabeçalho de nível 1, cabeçalho de nível 2, e não tem problema. Elas podem ficar redundantes, sendo repetidas inúmeras vezes. Mais uma prática de SEO. Aqui eu coloquei a tag de autoria, né, que coloquei a professora aqui como autora, e vou falar sobre esse carinha aqui, ó, link real icon, fail.icon. Esse carinha é um arquivinho, né, que cria o ícone do lado ali, quando você faz uma busca no Google, que aparece a listagem do site, ele pode aparecer com um ícone ali, ele pode aparecer com um ícone lá em cima na barra de pesquisa, né, e ele pode aparecer como um ícone no favoritos. Isso também é uma prática que eu falo, é uma prática de SEO. Ah, ajuda o motor de busca a indexar melhor sua página? Eu falo que é uma prática de SEO indireta. Por quê? O objetivo é, quanto mais gente clica no seu site, mais o motor de busca entende que ele é um site que faz sentido sobre aquele tema. Quanto mais tempo a pessoa permanecer dentro do seu site, mais o Google te qualifica em qualidade de navegação, experiência na página de destino. Mas então, por que o favicon.icon é indireto? Porque as pessoas tendem a confiar mais naqueles resultados de busca que vem com um íconezinho ali. Ah, é um site seguro, olha, é um ícone da empresa, além de causar também a questão de identidade de marca. Então, deve-se colocar o favicon.icon. Ao contrário das imagens que devem ir na pasta IMG, o favicon é recomendado que ele fique na raiz do site, por isso que eu não estou colocando aqui IMG, porque o mecanismo vai percorrer a raiz do site em busca desse favicon.icon. Entendido? Então aqui eu mudei algumas coisas por conta do SEO e a board, onde eu vou começar a estrutura do site. Explico tudo aqui para vocês, tá? Novamente. E venho falar sobre o ícone. O que acontece? Eu preciso subir algumas medidas específicas do favicon icon, que é o de 16.16, o 32.32 e o para iOS, que é o touch icon que nós chamamos, para que se o site estiver sendo rodado, né, em diferentes mecanismos, que o ícone, né, o favicon.icon tenha um comportamento correto. Então, o que eu dei de dica aqui, né? Pede para o ChatGPT. Então, eu quero aqui, no meu exemplo que eu criei passo a passo para vocês, eu queria falar sobre o Setembro Amarelo. Eu falei, crie o arquivo favicon para meu site na medida de 180 por 180
com a imagem de Setembro Amarelo. Pedi de 32 por 32 e 16 por 16. E aí ele gerou a imagenzinha, eu salvei na raiz do projeto. E pedi uma adequação do código anterior, fazendo. Ó, então, meus favicons ficaram aqui na raiz, não está dentro da pasta IMG. Ele está junto com o index. Então, eu fiz uma adequação lá em cima, depois do metaname, autor, né? Eu coloquei os três favicons para que o mecanismo de busca possa indexar de acordo com a plataforma e o navegador que eu estou utilizando. Bom, isso é uma prática de SEO também. Aqui na do BOR, eu estou falando, vamos criar o BOR com a semântica correta. De novo, header, para criar o cabeçalho, né? E eu quero que o meu site apareça lá no topo como um banner, que é aquele bannerzinho que vocês salvaram aqui em cima. Ó. Olha o bannerzinho aqui, vamos lá. Ó. Esse banner vai estar salvo. Então, eu vou criar uma classe, ó, div class banner. Uma classe chamada banner. Aí, é muito comum os alunos perguntarem, eu até deixei isso como proposta de reflexão para vocês lá no PDF. Qual é a diferença, então? Por que tem lugar que eu uso div ID e às vezes eu uso div class? Qual é a diferença? Alguém sabe aí? A diferença é que o class pode se repetir. Né? Daqui a pouco eu posso criar uma outra div e fazer referência de novo à class banner, enquanto o ID aparece uma única vez no meu documento. Os IDs são únicos, já o class eu posso reaproveitar. Olha que legal agora que eu estou fazendo aqui também. Eu estou criando um menu de navegação dentro do meu header. Menu de navegação usando a tag neve. Ela se chama menu principal. E aí eu estou usando o, que é lista sem ordenar, né? Com elementos para o meu menu. Então, li. Significa que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 menus. O primeiro menu vai se chamar Home, o outro Sobre, Dicas, Apoio e Contato. Coloque title para esses carinhas, altamente intuitivo. Cada menu já vem com a sua explicação, ó, sobre o Setembro Amarelo. Quando eu clicar nesse menu, ó, cada um deles vai abrir uma página, index, sobre, dicas, apoio e contato.html. Meu menu não tem CSS nenhum por enquanto. Ele está cru. Ficaria horrível se eu não rodasse agora. E por isso, depois, eu aplico um CSS bem bacana para ter um menu bonitinho. Outra prática, main, conteúdo principal da página. E aí eu posso criar essa nova tag article, que é bastante lida pelo motor de busca. É como se ele buscasse tópicos específicos, grandes tópicos dentro do main. Então, a prática pede que eu quebre em artigos, né? Articles. Abrir as seções, H2, parágrafo. Perceba que eu evito totalmente o BR, não é uma recomendação, também de SEO. E fui explicando aqui, né, sobre o Setembro Amarelo. Criei um outro section dentro de article, falando sobre dicas para cuidar da saúde mental. E criei a text folder, que é a parte inferior do meu site, né? A barra lá no final. Escrevi 2025, todos os direitos reservados. Bom, com isso eu construí o body do meu documento, que por enquanto, né, se chama index.html. Depois disso, eu estou explicando tudo aqui para vocês também, eu peço para criar o CSS. Nesse meu exemplo, é um CSS interno, porque está aqui dentro de Style, mas você pode adequar e fazer com CSS externo. Vou falar sobre tudo do CSS, que eu coloquei
alguns que vocês não conhecem, eu coloquei todas as observações aqui, os comentários. E aí do banner eu quero falar um pouquinho, né? Como eu estou trabalhando com uma imagem de banner que quero que fique lá em cima, eu tenho que fazer o mínimo possível de responsividade. O que é responsabilidade? Se eu diminuir o navegador, essa imagem tem que ter um comportamento bacana. Se eu rodar no navegador dentro do Safari, do iPhone, quero que ele se adeque. Então, eu estou trazendo uma responsividade para esse banner. Perceba, então, que eu estou colocando, quanto que ele vai ter de altura, qual que é a posição relativa, e trago a imagem através de CSS, ó. Eu estou fazendo a carga da imagem, banner Setembro Amarelo, aqui dia dentro do CSS. A imagem não vai se repetir, então ela vai ajustar lá na tela, aparecer apenas uma vez para não ficar como repeat, uma do lado da outra. Vai ficar centralizada, não vai cortar a imagem, porque dependendo da medida ela poderia ser cortada. Eu coloquei um border radius de 8px e qualquer conteúdo que ultrapassar as dimensões definidas vão ficar ocultos. Coloquei aqui, ó, overlay amarelo semi-transparente para destacar o texto. O que é o banner, né? Ó, ponto banner. Por que ponto banner? Porque eu tenho uma classe. Aqui também, ó, ponto banner. Quando eu coloquei o hashtag, significava que eu estava tratando um ID. Quando eu coloco ponto, significa que eu estou tratando uma classe. Então, eu tratei a classe banner aqui, e aí eu trouxe também o banner, dois pontos, before. É um pseudo-elemento de CSS. Ele permite inserir conteúdo ou estilo antes do conteúdo real do elemento. Qual é o conteúdo real do meu elemento? É a imagem. Então, a minha classe vai ter a imagem ali, dentro da classe banner vai ter a imagem, só que antes, né, aqui atrás da imagem, eu quero também fazer alguma coisa. E eu trabalhei com a questão do before para tratar a cor de fundo. Por isso que eu fiz um semi-transparente aqui para destacar, para ficar com uma corzinha de fundo, tá? Tratei o header, que é o cabeçalho, e tratei via CSS o meu nav, né? Menu de navegação, que vai virar aqueles botões bonitinhos. Eu apliquei uma boa folha de estilo nos menus, ó. Trouxe aqui algo que eu sempre uso para ter uns botões bonitinhos. Como eu estou trabalhando com Setembro Amarelo, toda a escala de cores foi em cima da paleta do amarelo. Tratei todo o meu main, H1, H2 e o rodapé, o folder. O meu menu, assim como a imagem, se eu estivesse trabalhando com Bootstrap, eu estaria usando algumas semiclasses também que faria responsividade para mim. Aqui eu estou fazendo uma responsividade simples para o meu menu, certo? Eu trouxe aqui um atributo para o menu ter um comportamento adequado ali dentro da interface. Terminou o CSS, copia a página index. Então, eu vou até rodar o projeto aqui para vocês verem. Então, esse é o index. Ó. Vamos lá. Então, esse é o meu site. Por que eu falei de uma responsividade mínima? Ó, a figura que auto se adequou, o meu menu se autoajustou aqui e está tudo dentro da interface mesmo quando a interface está pequenininha, né? Eu poderia vir aqui também, mais ferramentas do desenvolvedor e pedir para ver aqui o meu site, por exemplo, no iPhone 12. Ó, aqui em cima, eu venho no iPhone 12 e eu consigo ver como ele vai ficar. Então, é só clicar aqui, ó, iPhone 12, ver como ele ficou. Vamos ver qual outro, o Samsung Galaxy. Então, ele está
embora não seja um grande bootstrap para fazer um menu mais bonitinho, ele está responsivo, não está cortando, a imagem não está cortando. Então o site ficou assim, ó. Aquela página que vocês estão vendo é a home, que é a index. Perceba que no menu aqui, ó, ele fica ativo quando eu estou no home. Quando eu vou para o sobre, ó, ele ativa o sobre e desativa o home. Mas eu, na verdade, não estou carregando conteúdo aqui dentro. Eu estou replicando a página. Então, eu fiz o index.html, eu falei, copia o index na íntegra, cola, renomeia para o sobre. E aí, dentro do sobre, você faz as adequações do título da página, troca lá no seu menu, né? Qual vai ser o ativado. Então, o Class Active mostra qual é o botão ativo. E aqui eu estou mudando e falando que agora o botão ativo vai ser o sobre. Então, a técnica de criar o site completo é através de replicar essas páginas e mudar o conteúdo necessário. O que mais que eu explico aqui? Isso eu usei e deu muito certo, tá? Eu quero colocar um vídeo. Então, eu vim aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Foi dicas. Ó. Eu dupliquei o index e criei aqui uma página chamada Dicas. Dicas. Troquei tudo que eu precisava trocar aqui, né? Mantive o CSS. Vamos lá. Então, a parte de cima eu troquei sobre dicas, ó. Eu estou no menu dicas, então minha classe ativa vai ser o dicas. E dicas de apoio para prevenir o suicídio. Essa é a recomendação oficial do SEO para trabalhar com vídeo. Então, eu trago uma div style aqui, eu fiz uma configuração de style aqui direta, que é para autoajustar o tamanho do vídeo, né? Para ele não cortar, para ele ficar num tamanho relativo e absoluto dentro da interface. O vídeo, por regra, sempre é carregado dentro de um iframe. Por isso que eu disse, né? O iframe não caiu em desuso. E aí, eu incorporo o vídeo do YouTube. Como que incorpora? Através do embed aqui. Então, deixa eu só pegar esse vídeo na íntegra, né? Eu vou pegar esse vídeo para vocês verem lá no YouTube. Eu estou querendo carregar esse vídeo aqui. Ó, é um vídeo que fala o que fazer para prevenir o suicídio. Então, você vem aqui, ó, compartilhar, perceba que ele gera aqui, ó, um incorporar. Precisa desse incorporar. Então, você vem no incorporar e procura o embed. Então, essa tag aqui, ó, o embed, é o que você usa para incorporar dentro do iframe. E ele gera aqui como se fosse um outro caminho, que não é o caminho nativo. Esse é o caminho nativo e esse é o caminho de embed. Aí eu copio isso daqui para o meu código. Ó, eu trouxe para cá. E, de novo, prática de SEO. Essas duas práticas são muito recomendadas. Então, eu copiei aqui para o embed, né, o caminho do embed. Coloquei um título altamente intuitivo para o meu vídeo e usei o atributo loading lazy. O que é isso? O vídeo já não começa tentando carregar totalmente, tanto é que ele aparece pausado e a carga vai ser feita gradativamente, porque isso poderia atrasar o tempo de carregamento da minha página. Por isso que eu uso lazy, para ele ir carregando aos poucos. Aqui eu configurei também um estilo para esse vídeo dentro do meu iframe e, pela regra, todo mundo só faz isso, tá? Essa é uma boa prática de SEO. Não é que não é uma boa prática, é uma boa prática. Só que o motor de busca está ficando tão enjoadinho que a gente foi e teve que buscar novos recursos, que é o caso do script JSON aqui. Esse script JSON eu coloco antes do fechamento do bora. Coloco ele aqui, ó,
E ele é um script de alta indexação de vídeo no seu site, porque o mecanismo de busca acha inclusive seu vídeo. E dentro dessas tags do JSON aqui, o legal é que quando você coloca type, application, LD, my JSON, e informa o context e o type, e quando eu coloquei esse chema.org, o Google já sabe como ler esse trecho. Então eu não preciso incorporar arquivo externo, fazer referência de código externo. O próprio Google vai se virar para compilar esse código para você. Então, eu estou explicando, ó, name, o que fazer para prevenir o suicídio, eu estou falando no description, explicando, thumbnail URL é uma miniatura de vídeo, então você coloca aqui a miniatura, a única coisa que você vai mudar nesse atributo é aqui, né, que é o que você viu lá no embed, né, o embed gerou esse menos 1K, você pega e joga o menos 1K para cá. Data de upload do vídeo, então quando você vai lá no YouTube, né, você consegue ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Detalhes, aqui, ó. Então, se eu mudar até o final aqui, ó, minutos, 13 minutos e 26. Então, eu venho e trago para cá. Deixa eu ver, ó. Duração, TT 13 e 26. Ou 28, eu não lembro quando eu peguei lá, acho que é 26 mesmo, tem que trocar aqui. Voltando aqui no vídeo, eu preciso achar quando ele foi carregado. Ó. Perceba que eu cliquei aqui para expandir, ó, e aí tem a data de carga do vídeo. Ele foi carregado em 27 de outubro de 2017. Então, eu venho aqui e coloco 27, coloca a data aqui, se não alterar também, você traz a data de lá para cá, tá? Adequa isso aí. 27 de outubro de 2017. Troca aqui, 2017. Outubro, 27. Aí eu tenho dois atributos aqui, ó. Content URL e a embed URL. O content URL é esse caminho absoluto. É esse caminho que o navegador gera aqui em cima. E o embed, como eu expliquei, é esse do incorporar, que gerou o meu embed. Então, você vai ensinando o mecanismo de busca tudo o que ele precisa para incorporar esse vídeo de forma eficiente. Tá rodando. Deu para entender essa questão de incorporação de vídeos? A incorporação de vídeo precisa, como prática de SEO, disso que eu expliquei para vocês. O que mais tem no documento, né? Aqui eu estou falando do vídeo, eu expliquei certinho para vocês. E recomendação adicionais de SEO. Tem mais coisas aqui, outras recomendações de SEO. A outra recomendação de SEO é que o nome dos arquivos também sejam altamente intuitivos. Então, nesse meu projeto, pode ver que depois, ó, eu mudei o nome, eu não deixei o arquivo só como dicas. Eu falei que o nome do arquivo é Dicas Prevenir Suicídio. É sobre Setembro Amarelo. O nome de arquivo tem que ser altamente intuitivo. Então, se você trocar o nome de arquivos aqui, não se esqueça que depois ali nos hiperlinks, né? Aqui nos hiperlinks, você tem que trocar também a chamada do href. O que mais que eu explico sobre SEO? O que mais que eu explico? Acho que mais nada. Encerra aí, né? É isso mesmo. Só que eu tenho uma outra dica final que eu não coloquei em prática aqui, que é URL amigável. O que é URL amigável? Isso é uma recomendação forte de SEO.
Perceba que aqui eu tenho, ó, dicas prevenir suicídio. Eu já tentei transformar essa URL em amigável. Só que tem ponto HTML, ponto CSS, ponto, enfim, a nomenclatura do arquivo. Isso também é uma recomendação de SEO. Os nomes de arquivos têm que ser URL amigável. Então, a prática fala que você não pode mais colocar ponto .html, ponto .css, ponto .xml, porque você pode, não é o caso aqui, porque eu estou rodando local, né, na minha máquina, mas se eu tivesse um servidor web, ou se eu subir para o servidor de hospedagem, eu posso configurar lá o meu servidor de hospedagem para trabalhar com URL amigável. Aí eu não preciso subir com essas terminações. É uma prática, tá? Aqui localmente vocês vão ter que colocar, senão o navegador não vai reconhecer. Mas só para complementar. Última dica. O motor de busca, ele percorre seu site e busca um arquivo chamado sitemap.xml. O que é o sitemap? Ele é um arquivo vivo. Conforme você vai criando o site, você vai alimentando ele. Eu deixo o modelo para vocês. Você coloca todas as suas páginas aqui no padrão XML, ó. Conforme vai criando, você vai criando umas URLs para ela. Se eu criasse uma outra página daqui a pouquinho, ó, eu ia colocar aqui, e eu tivesse a página depoimentos setembro amarelo. Se eu tivesse, eu ia criar aqui o URL dela, que dia que eu criei, eu ia colocar aqui, 18/8, atualização mensal, em que momento precisa adequar essa página, e ordem de prioridade. Ó. Então, qual é a minha página principal do site? É a primeira. Eu falei que ela vale 1, a outra 0.9, 0.8, 0.7, ou eu posso ter várias com o mesmo nível de prioridade, 0.8. Então, você monta esse arquivo sitemap.xml também para ajudar o Google te achar, tá bom? Então, siga aí o passo a passo do meu arquivo, tá bem tranquilo. Eu coloquei ele super explicadinho, é só vocês seguirem ele. Além disso, deixei também aqui, ó, projeto completo, projeto prático tutorado CSS interno. Pode baixar lá no GitHub e acompanhar também, abrindo os arquivos, navegando dentro dos arquivos prontos. Tá bom? Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu queria muito falar sobre essas práticas. Tchau, tchau.